Efésios capítulo 1, nós vamos ler o verso 3 e vamos ler do 11 ao 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verso 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vocês estão, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e tendo nele também crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Irmãos, nós continuamos falando das bênçãos espirituais, das maravilhosas bênçãos espirituais que nos foram dadas por Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Bênçãos que todos os crentes têm. Bênçãos realmente grandiosas que nós temos meditado. Hoje, irmãos, nós vamos ver uma outra bênção que se chama herança. Herança. Olha o verso 11. Nele, em Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança. Quer dizer, nós também fomos feitos herança em Cristo. Então, fomos feitos herança. Irmãos, Deus deu uma herança a seus filhos. E é uma coisa maravilhosa pensar que tudo isso foi graças ao chamado Novo Testamento, a Nova Aliança. Quando a gente lê, chama esse livro, essa parte da Bíblia de Novo Testamento, muitas vezes as pessoas não percebem o seu significado. Um testamento é uma declaração de alguém, antes de morrer, daquilo que vai deixar para os seus herdeiros. E aí a pessoa morre e aquilo que ela escreveu fica para o seu herdeiro. Nós somos herdeiros desse Novo Testamento. Cristo fez um testamento e assinou ele com o seu sangue. No momento que ele morreu, ele deixou uma herança incalculável para nós. Uma vasta herança. E essa herança, então, que nós recebemos, veio através do sangue do Filho. Por isso que ele disse naquela noite, quando ele pegou o cálice e deu, disse, isto é o Novo Testamento no meu sangue. A palavra no grego testamento, tanto significa testamento quanto aliança. Ela significa essas duas coisas, não é uma ou outra, são as duas. O Senhor fez uma aliança e deixou um testamento, uma herança registrada para nós. Abre Romanos capítulo 8, verso 17, e você vai ver que Deus deu uma herança a seus filhos. Romanos 8, 17, diz assim, se nós somos filhos, quer dizer, se nós somos realmente convertidos, nós somos cristãos, nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Porque um filho sempre é herdeiro do seu pai, Então, se somos filhos, somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então veja, Deus é o nosso Pai e Ele tem um Filho que se chama Jesus Cristo. Tudo que o Pai tem, o Filho tem. O Filho é herdeiro do Pai. E nós que fomos adotados na família de Deus, nos tornamos filhos, nos tornamos herdeiros do Pai e co-herdeiros com Cristo. Quer dizer, nós somos, na verdade, irmãos de Cristo. Só que irmãos adotados. E tudo que ele tem é nosso.
Como diz aquele cântico, tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. E essa palavra que nós estamos enfatizando, herança. Veja, ele fala que nós somos herdeiros. Quem é herdeiro é porque recebeu ou vai receber uma herança. Veja em 1 Coríntios, capítulo 3, abra lá depois de Romanos, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Olha o que ele diz, tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que é Pedro, né? Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de vocês, e vocês de Cristo, e Cristo de Deus. Veja o que Paulo afirma aqui duas vezes. Tudo é nosso. O que o Criador tem? O Pai, nosso Pai Celestial. O que é dele? Tudo. O Filho herdeu, teve a herança do que é do Pai. O que o Filho tem? Todo o universo. O que o crente tem? Todo o universo. Ah, mas agora eu não tenho um tostão no bolso, porque a herança não foi ainda entregue. Só uma parte dela, conforme a gente vai ver. A herança não foi entregue, por isso que você hoje está dessa forma, né? Dessa dificuldade. Mas você e isso é incrível, eu e você somos possuidores do universo inteiro, porque o Pai deu a nós. As pessoas ficam brigando por um pedacinho de terra, né? Um terreninho de 11 por 15. Nós temos todo o universo. Tudo é nosso. É a herança. Irmãos, essa herança, ela vai além do que a gente pode imaginar. A herança é tudo aquilo que nós vamos desfrutar na eternidade e para sempre com Deus o Pai, Deus o Filho. Vamos abrir aqui, só para a gente ter uma ideia, Apocalipse capítulo 21, abra lá no final da Bíblia, quase a última página da Bíblia, Apocalipse 21, e vamos só ter uma visão assim dessa herança. Versículo 1, vamos lá, 21, 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi um novo céu e uma nova terra. De quem é esse novo céu e essa nova terra? É seu. É seu. Continua o texto. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. De quem é essa santa cidade? A nova Jerusalém. É sua. Sabia disso? É sua herança. O novo céu, a nova terra, a nova cidade, é tudo nosso. Versículo 3. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. De quem é esse tabernáculo? Quem tem direito a esse tabernáculo? A entrar nesse tabernáculo? Você. Pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Com quem Deus vai estar para todo sempre? Quem é o seu povo? Nós. Com quem Deus vai estar? Conosco. Quem vai desfrutar a presença gloriosa de Deus para todo sempre? Você. Você tem ideia disso? Você pensa nisso? Você é herdeiro. Olha o versículo 4. Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quem é que vai viver esse estado de coisas onde não há sofrimento? Você.
Eu. As lágrimas de quem serão enxugadas? As suas. Quem é que não terá mais morte? Quem é que não vai mais clamar? Quem é que não vai mais sentir dor? Você. É sua herança. Ele continua, versículo 5: o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E quem é que vai desfrutar todas essas coisas novas? Você. Isso é ser herdeiro de Deus. Aí você pensa assim: poxa, mas será que isso é verdade? Olha o que ele diz no final do verso 5: disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Deus o Pai está falando aqui. Aqui não é nem o anjo. Deus o Pai. Embora a Bíblia fale, Deus fale em toda a Bíblia, mas há momentos que Ele fala diretamente, Ele mesmo. Aqui é Ele que está falando: eu vou fazer novas todas as coisas. Escreve, João, porque essas coisas são fiéis e verdadeiras. Você está cansado desse mundo velho? Dessa sociedade corrompida? O Senhor vai fazer novas todas as coisas, e você vai estar lá. Você vai participar. Você vai ser novinho em folha, 0 quilômetro, tanto fisicamente quanto mentalmente, espiritualmente. Você vai estar em ponto de bala, cheio de vigor, de alegria, de força, de felicidade. Você. Agora, versículo 6: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem é que vai beber da fonte da água da vida? Você. E beber dessa fonte da água da vida significa ter uma alegria interior indizível, ter um refrigério, um conforto, uma paz interior que ninguém pode imaginar. Para que você saiba que o que eu estou falando aqui é verdade e que está bem encaixado com o que eu estou dizendo, olha o que o próprio Deus diz no verso 7: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Você viu aí? Quem vencer herdará tudo, todas as coisas. Por isso que Paulo diz: tudo é de vocês. Todas as coisas. Nós estamos falando de todas as bênçãos espirituais, não é? E agora nós estamos falando de todas as coisas. Tudo que Deus fizer, quem vencer herdará. E é claro, a gente sabe que quem vence aqui é o verdadeiro cristão, aquele que nasceu de novo e aquele que persevera na fé, no caminho de santidade, que vive para Deus. Claro, esse vencerá, não por suas forças, mas como diz Apocalipse, vencerá pelo sangue do Cordeiro. Meu irmão, você que é irmão, nascido de novo, irmão de verdade, você herdará tudo, todas as coisas. Todo o projeto de Deus, o plano de Deus, é focado, lógico, na glória dele, conforme a gente até vê no Apocalipse 1, ou Efésios 1, mas você participa, ele fez para você, porque ele o amou. Volta lá, não, vamos abrir em 1 Pedro agora, 1 Pedro. Você pode falar assim: é muito bom para ser verdade. É mesmo. É muito bom, mas é verdade. E alguém pode pensar assim: mas será que eu não vou perder isso? Será que eu sou herdeiro e não posso acabar perdendo essa herança? Será que essa herança não pode acabar sendo revogada, transferida, anulada, destruída? Porque tem pessoas que têm herança na terra e acaba que acontece alguma coisa que ela perde a herança toda. Foi por isso que Jesus falou que as riquezas na terra os ladrões roubam, minam, e a traça e a ferrugem consomem.
E esse negócio no céu que eu tenho, essa esperança reservada, essa herança reservada no céu, será que ela não pode acabar passando? Será que há alguma chance de eu perder essa herança? Veja, eu estou falando a cristãos genuínos, verdadeiros, cristãos mesmo. Será que eu não posso perder isso? Olha o apóstolo Pedro na primeiro capítulo, verso 3, onde ele repete a exata expressão de Paulo em Efésios 1:3. Bendito, esse seja aqui não existe no original, foi colocado apenas para acrescentar. Então a frase é igualzinha: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma frase de Paulo. E agora ele, com outras palavras e por outras razões, ele explica por que ele está louvando a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, lembremos que temos tudo isso por causa da grande misericórdia, nos gerou de novo, quer dizer, nos fez nascer de novo, para uma viva esperança, isso é, uma esperança real e verdadeira, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora, para uma herança, olha a herança aí de novo, para uma herança. E como é que é essa herança? Incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vocês. Olha que coisa incrível. A herança incorruptível quer dizer, ela não pode ser destruída, ela não pode se dissolver, desgastar. Uma herança incontaminável, ela é pura, ela é certa, ela não pode ser manchada com nada ou revogada de forma alguma. E uma herança que não se pode murchar, que não pode fenecer, não pode desvair. Você imagina uma rosa, por exemplo, uma flor, depois de um certo tempo, aquela flor que era linda, se torna feia, porque passa o tempo da vida dela e ela começa a murchar. A nossa herança é indestrutível, incontaminável e não se pode murchar. E ele ainda diz mais, guardada nos céus para vocês. Quando o Senhor falou assim, olha, eu estou preparando lugar para vocês, vou preparar lugar para vocês. Você pensa que o Senhor estava brincando ali? Que ele estava falando uma palavra vazia? Eu vou preparar lugar para você. A sua herança é garantida e ela é indestrutível. Não vai passar, não tem como. Aí você fala assim, mas será que eu não posso acabar, eu sendo um verdadeiro cristão, eu não posso acabar apostatando e abandonando a fé? Não. A Bíblia diz que o verdadeiro cristão não apostata nem abandona a fé. Quem faz isso são pessoas que não são verdadeiros cristãos. Olha, no versículo 5, ele fala da herança guardada nos céus para nós e fala assim, que mediante a fé, quer dizer, por meio da fé que vocês têm, estão guardados no poder de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Olha o que ele diz, a herança que não pode ser destruída, está guardada para vocês, que por meio da fé em Cristo, vocês estão guardados no poder de Deus para a salvação que já vai se revelar. Quer dizer, Pedro está dizendo, Deus preparou uma herança para os seus filhos, e Ele guarda os seus filhos na fé com o seu poder. Ah, mas eu tenho visto muita gente desviar. Eu sei disso. Existem milhões que têm se desviado. 99% nunca conheceram o Senhor. Se algum desviado conhece o Senhor mesmo, nasceu de novo, ele vai voltar. Não vai ficar lá fora, ele vai voltar. Maravilha, irmão, herança, isso é o que a palavra promete. E já que a gente está falando de certeza, a segunda bênção espiritual que nós temos hoje é a segurança, que só confirma o que eu tenho te falado. Vá lá em Efésios, capítulo 1. Falamos da herança, tudo é nosso, agora vamos falar da segurança. Efésios 1, verso 13. Olha o que diz lá. Em quem também vocês estão,
depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação. Quer dizer, vocês estão nele, vocês ouviram o evangelho, e tendo nele também crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Isso aqui, meu irmão, é mais uma garantia de que a herança é do cristão e não tem como perder. Vamos ver? Ele fala que o Senhor, ele sela a gente com o Espírito Santo. Sela. Tá? E qual é a ideia? Um selo, ele torna algo inviolável. Ele torna algo que é propriedade de alguém e aquilo não pode ser aberto. Na época, quando era algum documento importante, alguma carta importante, eles dobravam, pegavam cera e tinha o carimbo lá da autoridade, carimbava e aquele documento estava protegido, selado, não podia ser aberto. A ideia nós podemos ver, por exemplo, de outra forma, as encomendas que a gente compra, as encomendas que o correio ou as empresas de entrega vivem entregando na nossa porta, elas vêm fechadas, lacradas, e muitas vezes vem o aviso assim, olha, se houver alguma violação desse lacre, não receba. Então nós fomos selados pelo Espírito Santo, provando que nós estamos nele, que ele está em nós e que essa herança, essa salvação é inviolável. Vou mostrar para você. Primeiro que o Espírito Santo é a prova de que nós somos filhos de Deus. Você quer saber se você é filho de Deus? Procure analisar se o Espírito Santo está em você. E uma das formas é através dos frutos do Espírito, que até eu vi hoje com os irmãos que vão batizar, o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Lá existem características que são marcas da ação do Espírito Santo. A Bíblia fala em 1 Coríntios 12:3 que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Nenhuma pessoa pode, de coração e com verdade, não é da boca para fora, ninguém pode dizer com verdade e sinceridade, Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que nos faz confessar Jesus como Senhor. João 3,5, o Senhor Jesus fala, na verdade, lhes digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o Espírito é extremamente necessário e é Ele que nos torna filhos de Deus. E a presença dEle é indispensável. Vamos ver Romanos capítulo 8 de novo? Abra lá se você puder, Romanos capítulo 8. A presença do Espírito é indispensável. Romanos 8, verso 9. Eu lembro que há décadas atrás, graças a Deus isso diminuiu bastante, mas era muito forte há décadas atrás, há 30 anos para trás. Os pentecostais diziam que os batistas não tinham o Espírito Santo. Eles falavam isso. Eles não têm o Espírito Santo, porque os batistas não tinham essa prática de falar em línguas, de visões, nem tem ainda os tradicionais. A prática de línguas, visões, revelações, sonhos, profecias, a gente não trabalha com isso. As pessoas ficam pentecostal, mas por que não? Durante, vamos dizer assim, 19 séculos, a igreja ficou sem isso. E a igreja funcionava sem isso. Sem os sonhos, revelações, língua, profecia, visão. Foi no início do século, lá, 1906, que surgiu esse movimento pentecostal, trazendo tudo isso para a igreja e querendo impor à igreja que a igreja tinha que ter isso. Aí foi uma guerra, irmãos, uma guerra. A igreja batista se dividiu, o presbiteriano se dividiu, surgiram denominações, foi um caos. A gente fica pensando que o Espírito Santo não trabalha para dividir, ele trabalha para unir.
Então foi um grande problema. Eles diziam assim: os batistas não têm o Espírito Santo. Isso é um grande erro. Por quê? Olha Romanos capítulo 8, versículo 9. Você vai entender por quê. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está vendo? Se alguém não tem o Espírito Santo, ele simplesmente não é cristão. Você dizer que uma igreja cristã não tem o Espírito Santo, você está dizendo que aquela igreja não é cristã. É como se fosse, né? Como se fosse ali do lado, tal. Você diz que não são cristãos e que simplesmente ali não existe nenhum cristão. Entende? Eles diziam isso, não. Se você não manifesta os dons do Espírito, você não tem o Espírito. Isso não é verdade. A Bíblia fala que os dons do Espírito se manifestam onde querem, com quem querem, a hora que querem, e não há nenhuma obrigação de se ter nenhum dom do Espírito para que uma pessoa seja cristã. Aliás, os maiores homens de Deus e mulheres de Deus nessa história da igreja não tinham nenhum dom que hoje se é revelado em várias igrejas. Não tinham nenhum desses dons. E eram homens extraordinários. Então você não pode dizer que uma igreja ou um servo de Deus não tem o Espírito. Você pode até falar assim: os dons do Espírito não se manifestam nele. E isso, determinados dons, né? Determinados dons. Porque língua, profecia, visão, revelação, esses não se manifestam, mas existem vários outros dons que são manifestados na igreja. Não são só esses. Entende? Então eu quero dizer para você o seguinte: o Espírito é essencial, e como diz esse texto, se alguém não tem o Espírito, não é cristão. Por isso que a gente tem que procurar saber se o Espírito está em nós realmente. E como é que eu sei se eu tenho Espírito? Alguém pode perguntar. Eu já falei isso milhares de vezes, mas volto a falar. Aquele que tem o Espírito, crê e confessa Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, seu único alvo de fé. Quem tem o Espírito anda em santidade, em obediência à palavra de Deus. Anda em amor, amando a Deus e amando os irmãos. Quem tem o Espírito manifesta os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, fé, mansidão e temperança. Quem tem o Espírito realmente ama o Senhor Jesus Cristo e vive para Ele e o serve. Então, e normalmente quem tem o Espírito sente essas manifestações do Espírito em si. Mas aí já é algo mais subjetivo, é algo mais particular de cada um. Mas a gente vai ver agora uma ação assim no topo que o Espírito Santo realiza. Versículo 16. Olha 16. O mesmo Espírito testifica ou testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Está vendo aí? Esse é chamado testemunho interior, testemunho do Espírito, que vai além da questão da fé, do comportamento, que são as provas de que você é cristão, a sua fé, seu comportamento. Aí tem um grau a mais, que é o próprio Espírito Santo dizendo ao seu espírito que você é filho de Deus, que você é crente. Nem todo crente tem esse testemunho do Espírito. Nem todo crente tem. Esse aqui não é uma bênção espiritual que todos têm. Nem todos têm esse testemunho. E esse testemunho, irmão, não é a mesma coisa que dizer assim: eu sinto no meu coração que eu sou crente. Não é essa coisa assim só de... Porque muita gente acha que é crente e está vivendo uma vida vergonhosa. Muita gente, eu falo por aí, não sei se tem alguém aqui, mas há essa vida completamente incompatível com a fé cristã, e a pessoa diz assim: não, Jesus mora no meu coração, o Espírito Santo, ele
Ele está em mim. É uma coisa mais forte do que isso, sabe? Mais forte do que sentimentalismo, mais forte do que autoconvencimento. É realmente uma experiência que os antigos diziam, comparavam da seguinte forma. Imagina que você é uma criança, você está andando na rua com o seu pai. Então você sabe que o seu pai te ama, ele está dando a mão para você, está te guiando pela rua. Você sabe que é amado pelo seu pai, você sabe que ele é real, ele está ali, está do teu lado, ele está andando com você. E você acredita nele, você confia nele, você sabe que ele é real, você obedece ele, você está lá. Essa é a vida cristã normal. Mas de repente o pai decide, para o filho, pega o filho no colo, põe o filho no peito, abraça, dá um beijo e diz para ele: eu te amo, meu filho. O Espírito Santo faz isso. Não quero dizer que o Espírito Santo dá abraço ou dá beijo em alguém, mas eu estou querendo dizer que espiritualmente o testemunho do Espírito é esse testemunho de que você é amado por Deus, que você é filho de Deus. E você fica de uma tal maneira que você tem certeza absoluta da sua salvação. Porque Deus quer que a gente tenha essa certeza. Eu estou falando dessa segurança aqui, que é a segunda bênção aqui, para que você tenha certeza, você está seguro se você é crente. Esse testemunho do Espírito faz você morrer, se for necessário, pela sua fé. Porque você sabe, como diz Paulo, por essa causa padeço também isso. Ele estava preso. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então Paulo estava preso, Paulo ia morrer, mas ele não estava envergonhado, ele não estava confundindo, porque ele tinha certeza do Deus que ele servia, e ele tinha certeza da sua salvação. Eu creio que hoje muitos crentes não têm certeza da sua salvação. E isso torna o crente infeliz, indisposto, desanimado, entristecido, porque afinal de contas, como eu já ouvi crentes falando, membros de igreja falando, eu não sei se eu vou para o céu ou vou para o inferno. Eu já vi pessoas batizadas falando dessa forma. Certeza, irmão, certeza, segurança. Abrem Efésios de novo, capítulo 1. E quanto a esse testemunho do Espírito, você pode pedir ao Pai, viu? Pode pedir a Deus. Deus, confirma na minha vida se realmente eu sou teu filho. Efésios capítulo 1, o Espírito Santo é a amostra e a certeza de que receberemos a herança. Olha que coisa linda. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança. Lembra que ele tinha falado, né? No final do verso 13, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ele fala o qual, quer dizer, esse Espírito Santo é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Olha, o que é penhor aqui? A gente sabe que penhor na linguagem normal é você deixa lá uma joia, pega um dinheiro, mas não é essa a ideia do penhor aqui. O penhor aqui é uma entrada, sabe aquela entrada? A gente pediu para fazer a janela aqui, aí o serralheiro fala, eu quero tanto antes e tanto o final depois. Então, a entrada, você tem que receber alguma coisa de Deus, e Deus já deu a entrada, para garantir que Ele dará o resto. E qual é essa entrada? O Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é a entrada que Deus deu na nossa vida, que vai garantir todas as parcelas, quer dizer, toda a herança. Ele fala aqui, o qual é o penhor, é a entrada da nossa herança. Irmão, se você entendesse isso, olha só, Deus tem para nós, eu já falei aqui, aquela herança maravilhosa, mas Ele já deu uma entrada, Ele já começou a dar essa herança, e esse começo, essa garantia,
É o Espírito Santo. Então, se alguém pode dizer que o Espírito Santo habita em si, essa pessoa, pela palavra, pode dizer: eu vou pisar as ruas de ouro, eu vou estar no novo céu e na nova terra, porque Deus já me deu a garantia, e Ele vai me dar o restante. Entenderam? Por isso que é importante. Os batistas não têm o Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia. Eu não estaria aqui pregando se eu não tivesse o Espírito Santo. Existem até pregadores que pregam e não são salvos, não têm o Espírito, não tem nada. Mas eu creio que eu tenho. E eu creio que vocês devem ter também. Uma igreja não funciona como a nossa funciona, sendo fiel e correta diante de Deus e pregando a absoluta verdade, sem o Espírito Santo. Não funciona. Você recebeu já parte do pagamento. Passa a ligar dessa forma. O Espírito em mim já é a garantia de que eu vou receber o restante. E tem uma coisa também, o Espírito Santo, ele faz a gente já provar o gostinho. Nunca aconteceu isso com você? Você está lendo a Bíblia em casa, está ouvindo um louvor, você está orando, ou você está no culto, você está ouvindo a palavra, você está no meio do louvor, no meio da oração, de repente você sente um gostinho da adoração celestial, da presença de Deus, da glória futura. Você ouve sobre isso, você já até se emociona, você antevê, é como se fosse, sabe, o Espírito Santo também é comparado com as primícias. Então, lá em Israel, né, faziam aquela plantação e começava a dar os frutos, eles pegavam uma amostra, e aí você pegava, por exemplo, aquela uva, e você comia, mas que uva deliciosa. Toda aquela vinha era aquele gosto maravilhoso. Então, o Espírito, ele já dá o gosto para a gente, ele já dá o início de tudo. Você já sonha em estar lá. De vez em quando você até se vê lá, você imagina já lá, estando diante do Senhor e diante da igreja. Você... como muitas músicas, né, que a gente já foram compostas, né, você imagina que você já está cantando lá no grande coral, que Gabriel, o arcanjo, que Miguel, o arcanjo, vai reger. Não tem na Bíblia nada disso. Licença poética, né? O irmão falou que Miguel, o arcanjo, regendo o coral. Esse coral maravilhoso, e a gente já sente o cântico aqui nessa terra. É como disse acho que foi Thomas Brooks, um puritano, ele escreveu um livro, Céu na Terra. Sabe o que é isso? Céu na Terra. O que é isso? Significa que o céu pode estar dentro do nosso coração, e a gente vivendo nessa terra, com o céu já dentro de nós. Vivendo o céu nessa terra tenebrosa, por causa do Espírito. Ele é o penhor, ele é a garantia. Então, irmão, não esqueça mais isso. Se você pode dizer com certeza que você tem o Espírito Santo, você é um cidadão celestial. A herança é sua e nunca vai ser removida, cancelada, destruída, anulada, apagada, nunca. E aí, irmão, para a gente terminar, Efésios capítulo 4, verso 30. E vamos ver essa questão do selo, Efésios 4:30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Aqui está um grande alerta, tá? Porque se você entristecer o Espírito Santo de Deus, você vai perder toda a noção de que você é crente, você vai perder o testemunho, você não vai saber quem você é. O céu vai fechar para você, você vai parecer que é um incrédulo, porque você entristeceu o Espírito Santo, e na medida que ele se entristeceu, ele parou de agir, ele se calou. Como é que você entristece o Espírito? Pecando.
fazendo coisas que o Espírito não deseja que você faça, e também deixando de fazer coisas que o Espírito deseja que você faça, como orar, ler a Bíblia, vir ao culto. Então não entristeça o Espírito Santo, ele diz, no qual estão selados para o dia da redenção. Irmão, essa frase aqui explica tudo que eu estava falando. Olha só, nós estamos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Qual é o dia da redenção? É o dia em que Jesus Cristo voltará a esse mundo e vai recolher seu povo, ressuscitar os crentes que morreram, arrebatar e transformar os crentes que estiverem vivos, e quando ele trouxer todos os crentes à Nova Jerusalém, esse é o dia da redenção. Então nós estamos selados para o dia da redenção. O pacote, o depósito que o apóstolo Paulo usa, ele está fechado. Você é propriedade de Deus. Quando você creu, Deus selou, fechou, lacrou você, e você só será, vamos dizer, aberto, quando você for ao seu dono, aquele que lhe comprou. Por isso que fala em redenção. Jesus Cristo lhe comprou com o seu sangue. Você pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você está lacrado, é inviolável, e você está indo em direção ao dia da redenção. E só Deus vai abrir você. Isso significa que o diabo não pode violar você. Você mesmo não pode violar você. Nem mesmo o seu pecado vai abrir você, porque aí você fala assim, não, então eu vou pecar. Se você tem vontade de pecar, você nem crente é. Mas vamos dizer que você, não, então eu vou pecar. A vara de Deus vai vir. Você vai tomar uma surra. Você vai apanhar feio, Deus vai bater em você. Mas o pacote não vai ser aberto. Nada, por isso que Paulo fala em Romanos 8, nada nos separará do amor de Deus. Você é propriedade de Deus e de ninguém mais. O diabo não pode mais fazer nenhum dano a você. Nenhum ser humano pode, nem você pode. Você está selado para o dia da redenção. Não tem uma frase que seja mais clara do que essa. O Espírito Santo te lacrou. Você é, vamos dizer, um presente para Deus. O Espírito Santo te lacrou. E só Deus vai abrir no último dia. Então, meu amado, segurança. Herança e segurança. Então, a gente tem uma herança maravilhosa e a gente tem total garantia de que a gente não vai perder essa herança. Por isso, podemos nos alegrar e bendizer a Deus. Eu esqueci de falar com a irmã, com o irmão, né? Mas a gente vai cantar o hino 375, se você conseguir abrir. Se não, 375, a gente vai cantar, e os irmãos que têm cantor nos seus celulares, ou que conhecem o hino, ou tem um cantor, acompanhem. O hino 375, irmão, por que eu escolhi esse hino? Olha o título do hino, segurança. Foi a segunda bênção espiritual, não é? A herança e a segurança de que teremos a herança. Olha como é que começa esse hino. Vivo feliz. Irmão, se você não tem certeza da salvação, você não vai viver feliz. Você pode viver feliz por causa das questões desse mundo aqui. Você ganhou bênção, você se deu bem, então tu está feliz. Mas a felicidade e a alegria espiritual você não terá se não tiver certeza. Olha só, vivo feliz, pois sou de Jesus, sou propriedade dele, e já desfruto, olha aí, o gozo da luz. Olha o que eu falei agora. Já desfruto a alegria da luz. Que luz é essa? O reino de Deus. Nessa terra eu já desfruto. Irmão, você já teve essa sensação alguma vez na tua vida, irmão? Espero que sim, né? De você, assim, sentir como estivesse lá, sentir, assim, as amostras
da alegria eterna que você vai ter. Se você nunca sentiu isso, ou você não é salvo, ou então você está precisando demais de crescer, de realmente buscar o Senhor e meditar na sua palavra de uma forma que você venha desfrutar. Ó, vivo feliz, sou de Jesus, já desfruto a alegria da luz. Por quê? Sou por Jesus herdeiro de Deus. Olha a herança aí. Herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Então, meu amado, a gente examina e vê quando uma pessoa é cristã mesmo, é nessa questão das bênçãos espirituais. Se eu for para uma igreja, muitas igrejas dessas que abrem hoje, fecham amanhã, essas igrejas onde são lideradas por pessoas que nunca foram pastores e se autodenominam pastores, se eu for para essas igrejas, for convidado lá e pregar essas bênçãos espirituais, eu vou ver muita cara feia. Porque as pessoas não se interessam por isso. E eu digo até para vocês que eu fico até preocupado, porque eu às vezes vejo a fisionomia dos irmãos, às vezes, embora a máscara atrapalha muito, mas às vezes eu vejo que certas pessoas parecem não estar desfrutando da alegria da luz, entendendo as bênçãos que tem. Isso pode ser por causa que a pessoa falta de muita compreensão, entendimento, e de repente ela está entristecendo o espírito, ou significa que ela não tem nenhuma bênção espiritual, não é uma pessoa regenerada. Só os cristãos sentem interesse, prazer e alegria nessas bênçãos. Porque, como eu falei na semana passada, as coisas do espírito se discernem espiritualmente. E o homem natural não compreende as coisas de Deus. Parece loucura. Entende? Você precisa examinar a sua vida espiritual pela reação que você tem a esses ensinos. Eu te digo que você tem uma herança. Imagina, por acaso, que você saísse aqui da igreja, lá na frente da igreja, viesse alguma autoridade dizendo para você que você vai receber uma herança que você não sabia, de um herdeiro de um familiar que você não conhecia, e você vai herdar 100 mil reais. Como é que você ficaria? Feliz, né? Alegre, saltitante. Aí eu digo para você, olha, você tem uma herança que ninguém pode tirar, e essa herança é receber tudo que Deus tem. E aí você olha, ou você não é crente, ou você é um crente muito, muito, muito fraco. E isso eu não estou acusando você não, irmãos. Todos nós temos a tendência, se a gente não vigiar, de perder esse gostinho de Canaã. Perder o gostinho do sabor das uvas de Canaã. Por causa de tantas coisas que a gente vive, por comer do lixo do mundo muitas vezes, fica desinteressante. Então eu peço a você que volte-se para a palavra, volte-se para o seu Deus e viva feliz. Não porque você tem dinheiro ou porque está tudo bem na tua casa, mas viva feliz, porque você é de Jesus, porque você já desfruta a alegria da luz, porque você é um herdeiro de Deus. Amém? Ajuda-nos, ó Deus, a compreender as bênçãos maravilhosas que o Senhor nos deu, essa herança, Senhor, tão extraordinária que iremos desfrutar, para que realmente possamos viver alegres, felizes, contentes, satisfeitos por tudo que o Senhor já nos deu e irá nos dar. Ó Senhor, se houver alguém no nosso meio que ainda não nasceu de novo, que o Senhor possa conceder essa bênção a essa pessoa, mas que todos nós, Senhor, que somos cristãos, possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.